Primeiro domingo da Quaresma, 9 de março de 2025. Na Basílica do Santíssimo Salvador são iniciados os jejuns quaresmais, pois neste dia começava outrora a Quaresma. É um dos dias mais importantes do ano eclesiástico. Com os catecúmenos, reunimo-nos nesta igreja, na qual, 40 dias depois, receberemos a comunicação da vida divina. Para renovarmos em nós esta vida, ouvimos na missa de hoje salutares ensinamentos. No domingo da 50ª, predisse Jesus a sua paixão. Aproximando-se de Jerusalém, Tomé convida os outros apóstolos. Vamos e morramos com ele. Este convite também nos é dirigido. Morrer ao velho homem é a tarefa de toda a nossa vida, e mais especialmente devemos procurar fazê-lo durante a Quaresma. Morrer a nós mesmos é vencer o mal que está em nós e o que nos vem de fora. As leituras, Epístola e Evangelho, nos ensinam que a mortificação e a abstinência são meios poderosíssimos para alcançarmos a vitória. Sendo difícil a tarefa, pedimos o auxílio de Deus. E que confiamos nesse auxílio, nós o atestamos, fazendo nossas as palavras do introito, gradual, trato, ofertório e comúnio. Deus mesmo nos ouve, nos libertará e nos dará a glória. No princípio da Quaresma, nos é prometida a Páscoa. Ó Deus, que purificais a vossa Igreja com a anual observância da Quaresma, concedei à vossa família que, com boas obras, realize o que de vós deseja obter com sua abstinência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da Epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios. Irmãos, nós vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouço em tempo propício e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo propício. Eis agora o dia da salvação. A ninguém façamos ofensa alguma para que não seja censurado o nosso ministério. Porém, em tudo mostremo-nos como ministros de Deus, com muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas revoltas, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela ciência, pela longanimidade, pela benignidade no Espírito Santo, por uma caridade não fingida, pela palavra da verdade no poder de Deus, pelas armas de justiça, à direita, espada para agredir, e à esquerda, escudo para defender, entre a glória e a ignomínia, entre a infâmia e o bom nome, julgados como enganadores e todavia sinceros, por ignorados mas bem conhecidos, como moribundos e eis que vivos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, porém enriquecendo a muitos, como nada tendo e entretanto possuindo tudo. Come
Sequência do Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se, o tentador disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, levou-o o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, dizendo-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos hoje no primeiro domingo da Quaresma. Então já é tempo de ter começado nossas práticas quaresmais em 3 ordens: a ordem da oração, a ordem da mortificação, a ordem da caridade. Então eu lembro também que o tempo da Quaresma é um tempo de conversão, tempo favorável, tempo da misericórdia de Deus, portanto, tempo para que busquemos uma boa confissão, uma confissão que possa realmente nos converter a Cristo. Finalmente, em consciência, quero fazer aos senhores 3 admoestações. Porque em tempos de crise, na igreja, como vivemos, é muito fácil encontrar falsas soluções. Uma dessas falsas soluções é o aparicionismo, de que já falamos. Então, alguém com uma pretensa visão, ou vários com pretensas visões, então, que anunciam com essa visão, com essa aparição, a salvação do mundo. Outra falsa solução é reduzir o problema a um único só. O mais comum é que se reduza esse problema a um simples e mero comunismo. Então, se combate o comunismo, tudo vale para combater o comunismo, para combater o socialismo. Evidentemente, comunismo e socialismo é um mal, mas não é o único mal. São vários outros males, e há males muito mais graves, o mal que se abate sobre a igreja, por exemplo. E finalmente, uma terceira falsa solução é o culto de personalidade. Então, durante a crise, então surge alguém capaz, inteligente, carismático, mas que, em vez de atrair as pessoas para Cristo, termina atraindo para si. As pessoas terminam se consagrando a ela, carregando relíquias, fazendo orações a ela e assim por diante. Então, é preciso muita cautela para não cair em falsas e simples soluções. O Santo Evangelho, nesse primeiro domingo da Quaresma, nos traz o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jejuou 40 dias no deserto. Esse jejum de Cristo é importante para nós. Esse jejum de 40 dias, sem comer nada, de nosso Salvador, mostra primeiramente a sua divindade. Ninguém consegue passar 40 dias sem comer. Por outro lado, a fome de Cristo, ao final dos 40 dias, nos mostra a sua humanidade. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nos diz constantemente o Evangelho. E por que nosso Senhor jejuou? Para reparar pelos seus pecados? Não, ele não os tinha, nem podia ter.
para assegurar o domínio de sua razão e vontade sobre as paixões desordenadas? Também não. Nosso Senhor não tinha paixão desordenada. Todos os seus sentimentos, emoções estavam perfeitamente subordinados à sua razão e à sua vontade. E estas, razão e vontade, completamente submissas à vontade de Deus. Para que então nosso Senhor jejuou durante 40 dias? Ele jejuou para nos dar um exemplo e mostrar a importância dessa prática que é o jejum. Convém então que compreendamos melhor a importância do jejum. O jejum, prezados católicos, é ato da virtude de abstinência. O que é uma virtude? Uma virtude nada mais é do que uma disposição bem enraizada nas faculdades da nossa alma, que nos inclina, uma disposição bem enraizada, que nos inclina a agir em conformidade com a reta razão iluminada pela fé. A virtude de abstinência é então a virtude que nos inclina a usar moderadamente dos alimentos corporais em conformidade com os preceitos da reta razão iluminada pela fé. Estamos falando da virtude de abstinência, a não ser confundida com a abstinência de carne, que prescreve a Igreja em todas as sextas-feiras do ano e na quarta-feira de cinzas. A virtude da abstinência nos inclina então a usar moderadamente dos alimentos, de acordo com a reta razão iluminada pela fé. O jejum nada mais é do que um ato dessa virtude de abstinência. O jejum é uma forma de praticar a virtude da abstinência. É muito comum se pensar que o jejum é uma prática de devoção suplementar, opcional, que na verdade o jejum está longe de ser necessário, etc. Na verdade, porém, o jejum é uma prática necessária para quem quer alcançar a perfeição. O Senhor nos dá o exemplo no Evangelho de hoje, quando jejuou 40 dias no deserto. Ele diz que certos demônios só podem ser expulsos com jejum e oração. Ele anunciou que seus discípulos praticariam o jejum, como efetivamente se fez desde os tempos apostólicos. Os santos padres escreveram por vezes livros inteiros recomendando o jejum. Santo Agostinho, por exemplo, diz que o jejum purifica a alma, eleva o espírito, sujeita a carne ao espírito, dá ao coração contrição e humildade, dissipa as trevas da concupiscência, extingue os ardores do prazer e acende a luz da castidade. O prefácio do tempo da Quaresma, que cantaremos em pouco, diz algo semelhante, de maneira resumida. Diz o prefácio que o jejum corporal reprime os vícios, eleva a mente, concede a virtude e o prêmio da virtude. São Tomás de Aquino acrescenta também que o jejum satisfaz pelos pecados. Assim, prezados católicos, temos no jejum algo que diz respeito ao passado, pois satisfaz os nossos pecados passados, e algo que diz respeito ao presente, pois ele reprime os vícios, favorece a virtude e eleva a nossa mente. Pelo jejum, prezados católicos, comemos menos do que nos seria necessário. Nossa razão compreende facilmente que se faça um jejum de vez em quando, em virtude de uma doença corporal ou para evitar uma doença. Muito mais facilmente se compreende então que se faça jejum para evitar males espirituais, para alcançar bens espirituais. Vejamos como o jejum reprime os vícios, favorece a virtude, eleva a mente e satisfaz pelo pecado. Primeiramente, o jejum satisfaz pelo pecado, porque ele é uma obra de penitência. Ele é uma pena que nos afligimos, tendo assim um caráter de reparação pela satisfação ilícita alcançada em qualquer pecado. Em segundo lugar, o jejum reprime os vícios. O que é o vício? É o contrário da virtude. O vício nada mais é do que uma disposição para agir em desacordo com a reta razão. Um dos principais fatores que nos leva a agir de modo contrário à reta razão são as paixões desordenadas.
paixões que buscam o bem sensível, independentemente da verdadeira bondade desse bem ou não. O jejum assegura justamente que essas paixões não serão satisfeitas e que elas se submeterão à razão e à vontade iluminadas pela fé. Portanto, o jejum reprime os vícios ao tirar o império das paixões sobre a razão e a vontade. Não se trata de suprimir as paixões, mas de não consentir nas paixões desordenadas, e de orientar as paixões, isto é, nossas emoções e sentimentos, em conformidade com a razão iluminada pela fé. O jejum ajuda muitíssimo a restabelecer a devida ordem na nossa alma. Paixões submetidas à razão e à vontade, razão e vontade submetidas a Deus. Em terceiro lugar, ao restabelecer a devida ordem em nossa alma, reprimindo o vício, o jejum favorece necessariamente a virtude. Nada mais é do que a disposição firme, bem enraizada, para agir em conformidade com a reta razão iluminada pela fé. Com o jejum bem praticado, nossas paixões se submeterão à nossa razão e a nossa razão se submeterá a Deus. Em quarto lugar, o jejum eleva a mente. Isso é claro. Menos apegado às coisas sensíveis, não sofrendo mais a tirania das paixões, nossa inteligência poderá, muito mais facilidade, se elevar às coisas celestes, para considerá-las com tranquilidade e, consequentemente, amá-las mais profundamente. Isso ocorre, prezados católicos, porque nossa alma é una. Dessa forma, quando ela se aplica com veemência a uma coisa, não pode se aplicar a outra coisa com profundidade. O jejum diminui a aplicação da nossa alma às coisas materiais, permitindo que nos elevemos às espirituais. Assim, ao nos fazer reparar pelo pecado, ao reprimir os vícios, ao favorecer as virtudes, ao elevar nossa mente para as coisas do alto, o jejum nos ajudará muitíssimo a alcançar o prêmio da vida eterna, como nos diz o prefácio. O jejum, como podemos constatar, para os católicos, é de suma importância. Mesmo se não houvesse revelação, nossa razão compreenderia a importância do jejum para poder viver de modo ordenado. O jejum é um preceito da lei natural tão importante que Deus quis também nos instruir a respeito dele, mostrar a sua importância pela revelação, como por exemplo, os 40 dias em que Cristo jejuou no deserto. Portanto, o jejum é necessário. Atualmente, a disciplina da Igreja ordena somente 2 dias de jejum, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, para os fiéis entre 18 e 60 anos. Esses 2 dias do ano são insuficientes para que desenvolvamos a virtude da moderação nos alimentos. Há 60 anos, então 60 anos atrás, o jejum se fazia durante a quaresma em vários dias da semana, em 3 ou 4 dias, por exemplo. Além disso, havia as vigílias das grandes festas, e também eram dias de jejum. E, finalmente, havia 4 vezes ao ano, correspondendo aproximadamente às estações do ano. Então, havia durante o ano as chamadas 4 têmporas, que eram 3 dias de jejum. Então, pelas 4 têmporas, mais 12 dias de jejum no ano. E os dias de jejum eram bem escolhidos. A quaresma como preparação para a Páscoa, as vigílias em preparação para a festa de grandes mistérios, e as 4 têmporas eram o período em que se faziam as ordenações. O jejum permitia então a reparação pelos pecados, a repressão do vício, a elevação da mente, para considerar a grandeza da Páscoa, dos outros mistérios, e para que fossem ordenados dignos pastores. Com a antiga disciplina, seguindo simplesmente o que mandava a Igreja, era possível adquirir a virtude que nos modera nos alimentos. Atualmente, embora a lei da Igreja seja em si boa, pois Romã recomenda e manda o jejum,
ela não é suficiente para desenvolver em nós a virtude. Precisamos, portanto, caros católicos, ir além daquilo que pede a disciplina atual da Igreja. Todavia, para praticar bem o jejum, é preciso praticá-lo com prudência. Não é bom o jejum que prejudica a saúde. Não é bom o jejum que nos impede de cumprir os nossos deveres de Estado. Assim, não precisam jejuar a mulher grávida ou alguém que tenha um problema de saúde, pode ser agravado pelo jejum, ou aquele que tem um trabalho árduo. Não é bom o jejum que se transforma em um fim em si mesmo. Não, o fim do jejum é a união com Deus, a virtude, a perfeição, a caridade. Não é bom o jejum feito por orgulho. O jejum deve ser humilde e feito com muita simplicidade e por amor a Deus. Não é bom o jejum que nos deixe irritados e nos faz descontar essa irritação no próximo. O bom jejum, ao contrário, deve aumentar a nossa caridade fraterna. Enfim, o jejum deve ser prudente e ordenado realmente a Deus. Lembramos que o jejum é comer uma refeição normal no dia e fazer 2 colações que juntas não chegam a uma refeição normal. Não comer nada entre as colações e a refeição. Diante da importância do jejum, caros católicos, procuremos praticá-lo ao menos 1 ou 2 vezes por semana durante a quaresma e escolhamos alguns dias para praticá-lo durante o ano. O jejum bem praticado reprime os vícios, eleva a mente, dá virtude, satisfaz pelo pecado e nos faz merecer o prêmio da vida eterna, porque nos conduzirá a praticar o amor a Deus e o amor ao próximo por amor a Deus. Eis então, prezados católicos, a importância desse ato de virtude que é o jejum. Tão recomendado pela Sagrada Escritura, tão recomendado por Nosso Senhor, tão recomendado pelos apóstolos, pela Igreja e pelos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Scapulis tuis, obum pagit tibi Dominus, et sum perennis eius speratis, obum habit tibi, et sum perennis eius speratis, in protectione Dei cieli condorametur,
Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Scapulis tuis ovum habiti, et supernis tenus speravis. Renove-nos, Senhor, a santa recepção do vosso sacramento, e, purificados da culpa antiga, nos leve à participação do mistério de nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tua majestatem, oribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus